Que o Senhor, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, Ele tenha misericórdia de nós. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, iniciando o quarto módulo, acerca da palavra de Deus, onde eu estou trazendo assuntos muito importantes e pertinentes para os dias de hoje, como também é muito importante se saber. Então, hoje eu vou falar um pouco, dar início, acerca da cognoscibilidade do Senhor nosso Deus e a existência de Satanás. Então, a cognoscibilidade do Senhor Deus e a existência de Satanás. Há uma confusão, uma controvérsia muito grande, cada um pensa de um jeito, mas quem crê no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, e sabe da existência de Satanás, então deve no mínimo observar a Bíblia, porque é pela Bíblia Sagrada que ficamos sabendo um pouco sobre o Senhor nosso Deus e também sobre um pouco também sobre Satanás. Porque o Senhor nosso Deus, o Criador, é possível conhecê-lo, vamos dizer um pouco. É possível nós crermos na sua existência e conhecê-lo um pouco, como também Satanás. Porém, não no seu teor, na sua totalidade, porque o Senhor, Ele é como se fosse infinito, na mentalidade humana, muito transcendental. Vai muito além do que pensamos, do que imaginamos. Então, seria impossível conhecê-lo no seu todo, mas é possível conhecê-lo dentro do que a sua palavra, que ele deixou para nós, diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para começar, eu quero tirar uma dúvida que existe, uma controvérsia que existe, e quero falar biblicamente. Há pessoas que pensam que o Senhor Deus e Satanás é um só. O que faz elas pensarem assim, eu não posso afirmar. Mas posso deduzir que talvez seja porque entendam que o Senhor tem poder e talvez o achem injusto por causa das calamidades que tem no mundo. Isso é uma presunção minha. Porém, para se provar a distinção dos dois, pela Bíblia Sagrada eu posso provar a vocês. Aqui no livro de Jó, capítulo 2, diz assim, versículo 1: E vindo outro dia, em que os filhos do Senhor Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a o Senhor Deus,
desvia-se do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E disse mais: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui já tinha tirado filhos, riqueza e tudo, e aqui tirou uma coisa boa que Jó ainda tinha, era a sua saúde, e o feriu de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a mulher dele disse assim: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como qualquer louca, assim falas tu? Receberíamos o bem do Senhor Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então nós vemos aqui um pequeno diálogo entre o Senhor Deus e Satanás. Então, aqui a Bíblia diz que o Senhor Deus, o Senhor Criador, ele estava reunido aqui, fala sobre com os seus filhos, ou seja, que seriam neste aspecto aqui, neste texto, os anjos. E ali Satanás se infiltrou e apresentou-se também. E o Senhor disse: de onde tu vens? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. E então o Senhor resolve dizer: tu viste, mesmo que tu me incitaste para que Jó fosse provado, ele ainda retém a integridade. Aí, se vocês observarem no texto algo muito importante, quando Satanás ele diz assim: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Versículo 4. Aí diz assim: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa a sua vida. O que eu quero mostrar a vocês de interessante aqui é que Satanás ele não diz assim: eu te peço permissão para eu tocar na carne dele, eu ferir ele, eu, como diz, acabar com a vida dele. Não. A gente observa que Satanás ele diz: estende, pois, a tua mão, ou seja, ele se dirigindo ao Criador, para que o Criador fizesse isso, tocasse nos ossos, na carne, e diz: e verás se não blasfema de ti na tua face. Em outras palavras, na linguagem bem simples, é como se ele dissesse: faz isso e tu não vai ver se ele vai ser contra ti na tua cara. É isso que Satanás está dizendo. Mas o que há de importante aqui? Aqui é acerca de autonomia. Ou seja, o inimigo pede para cirandar na vida de Jó. Por ele acabaria com a vida de Jó, mataria Jó, exterminaria Jó. Mas nós vemos que ele
atribui ao Senhor, ele diz, estende a tua mão, toca nele, para ver se um blasfema contra ti, retira tudo que é dele, quer dizer, Satanás, ele é a criatura mais temida, mas não tem autonomia própria para agir sem a permissão do Criador. Porque aqui vemos claramente no texto ele dizer ao Criador, faça isso, faça aquilo, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Ou seja, ele não está dizendo, deixa eu fazer, deixa eu cirandar, deixa eu acabar com ele. Não. Aqui, mesmo já sendo, como diz, um querubim ungido, mas destituído do seu posto, caído, como diz, ele sabe, como toda a hierarquia de anjos, sejam anjos do Senhor ou demônios, sabe que só pode agir se o Senhor Deus permitir. Se o Senhor Deus disser não, eles não fazem nada. Então não tem autonomia. O que significa dizer isso? É que toda autoridade máxima quem tem é o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. E Satanás, aí alguns perguntam, ele não é chamado de príncipe deste século? De Deus, de D minúsculo deste mundo? Sim. Por que ele é chamado assim? Porque muitos resolveram adorá-lo. Porque muitos resolveram estar do lado dele. Mas o que se vê é, aceitando ou não, crendo ou não, quando vemos uma autonomia onde é atribuída só ao Criador, é porque nós vemos que a patente do Senhor nosso Deus é única. E aqui prova que o inimigo, embora poderoso, mas é uma criatura. E eu vou mais falar a vocês onde confirma mais que ele é criatura. Quando lemos o texto de Ezequiel, capítulo 28, que fala profecia contra o rei de Tiro, é como se fala de um homem e ao mesmo tempo fala do próprio Satanás, mas claramente. Então, a cidade de Tiro, para começar, o pecado maior que a condenava era o seu orgulho. Então, como diz, se tinha um governante humano, sim, mas não é heresia eu dizer aqui que esse governante humano, ele era, vamos dizer, possuído por Satanás. Porque mostra uma parte aqui que comprova isto. E depois o Senhor faz a descrição do próprio Satanás sozinho. Vamos ler o texto, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti.
Então aqui está falando de quem? Esse homem aqui, ele ambicionava uma coisa muito alta, mas muito alta mesmo, que era de ser semelhante ao Altíssimo e assentar-se na cadeira do próprio Deus. E o Senhor disse, tu tens tais pensamentos, sendo tu homem, ou seja, humano e não Deus. Por quê? Porque aqui eu posso deduzir que ele era, vamos dizer, Satanás tomava posse desse governante aqui. Aí mais na frente diz, eis que és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Bom, Satanás como criatura espiritual, como os anjos e os demônios, sim, são altamente inteligentes, mas a Satanás, o querubim ungido, o Senhor deu muita coisa a ele, e nós vamos ver nesse próprio texto. Aí aqui ele fala, versículo 4, pela tua sabedoria, teu entendimento, alcançaste o poder, adquiriste ouro, prata, nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Aqui como diz o Senhor, é como se estivesse falando para o rei de Tiro humano. Mas ao mesmo tempo diz, portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Aí já é se referindo à criatura. Aí aqui mais adiante, o Senhor fala, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a sua formosura e a sua sabedoria, marcharão o teu esplendor, a cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Aqui era a sentença para o rei de Tiro humano. E aqui diz mais, e dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu é homem, e não Deus, na mão de quem te transpassará. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Deus, Senhor Jeová, que é um dos seus nomes, seus títulos atribuídos. Então, aqui o Senhor deu a sentença a quem? Ao rei de Tiro humano. Mas quando o Senhor revela os pensamentos elevadíssimos de querer ser igual a Deus, aí ele está falando com Satanás, que tomava conta daquela cidade, tomava conta daquele governante, e é por isso que, como diz, eles foram destruídos, vitimizados, e o maior pecado deles era o orgulho, e que foi isso que derrubou o querubim ungido. Aí mais adiante diz assim, lamentação sobre o rei de Tiro. Aí aqui o Senhor fala, veio mais a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim do Senhor Deus. Então, no dia que o Senhor Deus criou o jardim, quem é que estava lá além de Adão e Eva? Satanás estava lá, como diz, dentro dele já estava corrompido, mas ainda não tinha totalmente, vamos dizer assim, caído. O Senhor fala, estavas no Éden,
jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Então aqui mostra que o querubim ungido, chamado Satanás, ele é um ser criado e não eterno, como diz Salmo 90, versículo 1 e 2. De eternidade a eternidade, o Senhor Deus é Deus. Então, um é criador e esse era criatura, é criatura. E aqui diz, tu eras, o Senhor diz, querubim ungido para proteger e te estabeleci. Quem estabeleceu? O Criador, que criou ele. Não criou para ser Satanás, ele era o quê? Querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo do Senhor Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, onde ele pisava a planta dos pés, é como se fosse acompanhado pelo fogo, vamos dizer assim. Perfeito eras nos teus caminhos, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte do Senhor Deus, te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas, porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás o mesmo para sempre. Sim, o Senhor lançou ele e uma terça parte dos anjos que resolveram seguir ao querubim ungido sobre a terra. Então, mas o lugar deles é lá no inferno, eles moram lá, não. Eles compartilham da terra, a mesma terra aqui conosco. E por isso que, além dos nossos pecados, há tanto destroço, tanto problema, as funções de matar, roubar, destruir, enganar, não são somente humanas, mas têm inspiração de Satanás e a mentira também. Então, quando o Senhor diz, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, ou seja, os que, como diz, os que conhecerem sobre ele terão espanto. E o Senhor diz, tu não serás mais como tu eras para sempre. Ou seja, aqui o Senhor deixou a sentença para ele. Ser humano pode ser redimido
perdoado, mas os demônios e Satanás não. Aí alguém pode perguntar, ele tinha o nome de Lúcifer? Aí eu digo, não está claro no hebraico, nem no grego, que ele era chamado por esse nome. Mas se era assim o seu nome, então significa luzeiro, luz. Ou seja, é por isso que chama filho da alva. Mas não tem esse nome comprovado. E o Senhor Jesus Cristo chamava ele o tempo todo de Satanás. E o Senhor, no Velho Testamento também, como diz, fala o nome dele como Satanás, quando encheu a mente de Davi para fazer o levantamento do censo de quantos homens ele tinha em seu exército. Então ali diz que Satanás incitou a Davi para que fizesse isso. Então o nome Satanás quer dizer adversário, quer dizer oponente, quer dizer inimigo. Mas, como diz, estamos no módulo 4, vamos ter a segunda parte do módulo 4, e aí eu falarei de outros nomes que tem Satanás, como também o próprio Deus. Mas voltando para o Senhor nosso Deus. O nosso Deus é Criador e podemos conhecê-lo um pouco, sim, através de sua palavra. Oséias, ele disse, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, em procurar ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Ou seja, uma pessoa, ela conhece a outra quando se passa anos, tempos, onde os dois convivem. E ali, eles, como diz, aprende, o jeito vê o jeito do outro. Então, na caminhada com o Senhor nosso Deus, o fato de dizer, eu aceitei o Senhor Jesus, Ele está no meu coração, eu vou para a congregação de vez em quando, ou então eu temo a Ele, Ele está aqui no meu coração e eu sirvo a Ele do meu jeito. Ou então dizer assim, eu creio nele, aí eu digo a você que isso é um pequeno início de um vasto caminho onde você precisa porfiar, a Bíblia diz, para entrar na porta estreita, ou seja, para entrar no caminho do Senhor, porque não é simplesmente, como diz, está ligada ao Criador, não é simplesmente algo leviano, algo tão simples assim, algo que parece um estalar de dedos, algo que diz que ele é pai de todo mundo e vai salvar todo mundo. Não é assim, não. Mas ele deu a vida por nós. Aí eu já estou adiantando as coisas porque eu estou falando do Deus Criador e não quando ele resolveu vir à Terra em forma humana. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor nosso Deus, o Criador, como dizia Oséias, precisamos procurar conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída e ele virá como a chuva seródia que rega a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então procurar conhecer o Senhor Deus. E como Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. A graça é um favor imerecido, é um período dispensacional que o Senhor nos deu para que possamos nos reconciliar com Ele, reatarmos a nossa vida com Ele,
nos consertarmos com Ele, também clamarmos a Ele, vermos as suas bênçãos, vermos o seu livramento. Graça significa favor e merecido. Então, o Senhor nos deu esse tempo. Embora o tempo que estamos hoje é o início do princípio, vamos dizer assim, do fim. Mas o Senhor disse, não vos alarmeis. Mas no lugar de se alarmar, vai fazer o quê? Se preparar. É assim. Então o Senhor nosso Deus, os seus atributos, ele tem, é chamado, segundo a teologia, atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Os comunicáveis quer dizer partilháveis, que ele repartiu um pouquinho conosco. E os impartilháveis são aqueles que é dele absolutamente. E o que é dele absolutamente? Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as mentes, sabe o que passa nas mentes, prova a intenção, ele prova os pensamentos, ele sabe o aguilhão do futuro. Isso Satanás não tem, ele não tem o poder de saber exatamente o que está na mente de um ser humano, embora é muito sagaz, muito perspicaz e pode presumir, mas não pode afirmar porque não sabe tanto quanto o nosso Deus. Aqui, o Senhor Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, todo-poderoso, que sonda e conhece todo o nosso ser, ele esquadrinha o nosso ser, e onipresente porque está em todo lugar no sentido de observar tudo, saber tudo, como diz, sem resquício de dúvida, como disse o salmista, para onde eu me ausentarei do Senhor e do teu Espírito, ó Senhor? Se eu for para fizer a minha cama na profunda cova, o Senhor me vê. Se eu for para outro lugar, o Senhor me vê. Onde eu estiver, o Senhor me vê. Ou seja, esses são atributos do Senhor Deus, como diz, incompartilháveis, ou seja, ele não compartilhou conosco, pertence só a ele. Ele é também soberano, ele também, como diz a vontade dele, do que ele descreveu, é e será toda executada. E isso ele não compartilhou conosco, porque acerca das nossas vontades devem estar sob, vamos dizer, a vontade dele, deve estar alinhada às escrituras, e tem coisas que queremos que o Senhor, ele fará diferente, não exatamente como gostaríamos que fosse. Então, esses são alguns dos seus atributos incompartilháveis que ele não compartilhou conosco, nós humanos. Tem mais aqui. Se eu for ler no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 diz: o Senhor é um Deus zeloso, o que toma vingança. O Senhor toma vingança, é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Aí aqui embaixo, versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia,
e conhece os que confiam nele. E com inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, as trevas perseguirão os inimigos. Que pensais, vós contra o Senhor? Ele mesmo consumirá todos. Não se levantará por duas vezes a angústia. Ou seja, aqui o profeta Naum está dando algumas descrições também do próprio Deus. E nessas aqui, nós vemos que algumas são partilháveis. Ou seja, o Senhor as tinha, e quando formou o ser humano, temos um pouquinho delas. Por exemplo, o Senhor se ira, nós também nos iramos. Mas quando o Senhor se ira, aqui diz, ele é tardio em irar-se. Mas quando se ira, como diz, ninguém pode invalidar ou dizer que ele está sendo injusto, porque ele é o Criador. Já sobre nós nos irarmos, a Bíblia diz, você pode até se irar, mas não peque. Que seria, você pode até ficar zangado ou zangada, mas não ponha a sua zanga em prática. Então, isso é um atributo partilhável que o Senhor deixou para nós. Outro atributo partilhável, senso de justiça. O Senhor é justiça, e a justiça absoluta. E nós, seres humanos, temos um senso, ou seja, uma ideia do que seria certo e do que seria errado. Mesmo um ser humano que não serve ao Senhor Deus, ele entende alguma coisa, por exemplo, entende que matar é errado, entende que tomar alguma coisa de alguém é errado, entende que, vamos dizer assim, entende que falar mal dos outros é errado. Então, mesmo um ser humano sem estar em comunicação com o Senhor Deus, ou seja, um ímpio, então ele sabe disso. Porque todos nós temos uma coisa dentro do nosso raciocínio que é chamada senso de justiça. Ou seja, tem uma ideia do que é certo e do que é errado. Pelo menos uma ideia do básico. Aqui, o que o Senhor compartilhou mais conosco. A Bíblia diz que Deus é amor. E aí, ele compartilhou para nós este amor, sim, tanto de forma emocional humana, que se distribui em vários tipos de espécie de amor, amor filantrópico, que é fazer o bem aos humanos, amor filéu, que é amor entre irmãos, irmãos de sangue, amor, como diz, conjugal, que tem outro nome. Então, aí são, como diz, a questão dos sentimentos. Porque tem pessoas que querem ser, por mais que queiram ser 100% racionais, não são. Porque o Senhor Deus nos criou com razão e com sentimentos, que é emoções. Então, o amor humano, os sentimentos, emoções existem. Agora, o amor perfeito, o maior caminho, aí só é dado pelo Espírito Santo para os filhos do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala, João diz aqui, Evangelho de João, ele fala que o Senhor Deus, ele é amor. E se temos o amor do Senhor Deus, qual é a prova para saber se eu tenho o amor do Senhor Deus ou não? É se eu não tiver medo.
é se eu fizer o bem ao próximo, mesmo que esse me deseje o mal e queira ser o meu maior inimigo. Então aí eu vou entender que eu alcancei pela misericórdia o caminho mais excelente, como disse Paulo, que é o amor do Senhor nosso Deus. Aqui, João, ele fala, louvado seja o nome do Senhor, primeira epístola, ele diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o Senhor Deus é amor. A qualquer que ama é nascido do Senhor Deus e conhece ao Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Aqui, versículo 11, amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém viu ao Senhor Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito a sua caridade ou amor, que é a mesma coisa. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu do seu Espírito Santo. E nisto testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Aí aqui, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aqui fala, versículo 18, no amor não há medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo tem consigo o tormento, e se teme, não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborreço meu irmão, ou seja, se levanta contra o próximo, pragueja o próximo, quer o mal do próximo, fala mal do próximo, é invejoso contra o próximo, aí o Senhor está dizendo, é mentiroso. Pois, como afirma que ama ao Senhor Deus, que não viu, se não ama nem aquele que está vendo? Aqui diz, e dele temos este mandamento, que quem ama ao Senhor Deus, ame também ao seu irmão. Capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido do Senhor Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um outro atributo partilhável que o Senhor deixou para nós foi o amor. Então, só que o amor perfeito, que realça todos os amores, que dá vida a todos os amores, tipos de amor humano, é o amor oriundo do Espírito Santo de Deus. Porque o amor do Senhor, a Bíblia fala, Paulo fez a descrição, é sofredor, não é leviano, não é ciumento, não se ensoberbece, é o amor que, como diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E, como diz, esse é o amor perfeito. Ele está acima de qualquer sentimento de amor que nós temos na terra. Então, além de termos a natureza tricotômica, que é corpo, alma e espírito, nós temos razão, nós temos emoções e nós temos alguns fragmentos dos atributos do Senhor nosso Deus
estão imbuídos em nós, como eu já disse, senso de justiça, amor, também um perdão. Se é uma coisa que o Senhor Deus pede muito a nós e que Ele preza muito e que Ele também pratica, é o perdão. Então, está escrito que aquele que não perdoa, como diz, para começar, nem a oração do Pai Nosso pode fazer, porque se estiver fazendo, como diz, está sendo hipócrita. Porque diz a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não tenho feito isso, então eu não estou ainda enquadrada no perdão que o Senhor quer. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa. E a Bíblia diz também que se o Senhor não quiser nos perdoar, Ele não nos perdoa. Agora, o ser humano, uma das coisas que além do Senhor prezar muito, dar exemplos no Novo Testamento, e que também compromete a nossa salvação, é o perdão, porque a Bíblia diz que a falta deste produz amargura, e a amargura e a falta de santificação diz que ninguém verá o Senhor se não estiver em paz com o próximo, se não tiver perdoado e se não tiver, como diz, em santificação. Está escrito. Então, o Senhor compartilhou de si um pouquinho, como eu já disse, um fragmento de seus atributos partilháveis. Agora, tem atributos que é somente dele e de mais ninguém. Como, por exemplo, decisões acerca da grande tribulação, acerca da igreja, acerca do inferno, acerca da morte, acerca do juízo. Isso ele não compartilhou com nenhum ser humano, a não ser um ensinamento de que o que são essas coisas, o porquê delas e as consequências dessas coisas. Então, o Senhor Deus também, Ele é soberano, ou seja, Ele é, como diz a palavra final, Ele é o maior veredito, Ele é o maior reduto, Ele é, como diz, a última palavra. Então, isso reflete soberania. E isso, como diz o Senhor, não deu assim ao ser humano de estabelecer e dizer, vai ser isso para sempre, vai ser assim para sempre. Não. Porque o Senhor diz que é Ele que levanta reis, estabelece reis, tira reis, muda as leis, muda tudo. Pronto. Por quê? Para mostrar que a palavra final vem dele. Outra coisa, o Senhor, toda a vontade dele vai ser executada. Aí se é uma coisa que ele deu ao ser humano, um fragmento é vontade. Sim, vontade, sonhos, o Senhor deu e ele também tem vontade. Tanto que ele fala que aquele que segue a sua vontade, como diz, que está dentro da sua vontade, ou que faz por onde, como diz, ele promete bênçãos. Então, como diz, o Senhor, ele é justo e reto? Sim, é. Mas ele permitiu mortandade de crianças, ele permite isso, ele permite aquilo com os inocentes, ele permite. Mas sobre as atitudes que vêm dele, como diz, muitas vezes não compreendemos certas
coisas que o Senhor faz. Por isso que eu disse que o quanto mais nós conhecemos do Senhor Deus, é muito pouco daquilo que Ele é. Porque se conhecermos 1%, Ele é infinito. Então não podemos sondar os seus pensamentos. Mas o que podemos pedir a Ele é força, a graça dEle, ajuda, discernimento para entender alguma coisa, sim. Como diz, procurar andar numa vida justa. Sim, Ele é justo e Ele já viu que na Bíblia um dos nomes que recebemos é de sermos santos, justos. Mas há um parêntese. Santo não é no sentido para ser idolatrado ali, ou idolatrada, o corpo ali não se decompôs, então é um santo, é uma santa, não é depois de morto não. Santo e santa, como diz, santidade, no grego quer dizer separação, purificação, manter-se incontaminado das coisas más que existem no mundo. Das coisas más que existem no mundo, no sistema. Então, o Senhor, Ele, como diz, nos chama de santos, nesse sentido, dos que praticam, como diz, procuram e querem ser pessoas melhores e que estão na presença dele se esforçando. E quando ele chama de justo, essa palavra não quer dizer 100% sem erro, mas quer dizer, para a nossa condição humana, é aquele ou aquela que faz a coisa certa, que procura fazer o que é mais viável dentro da palavra do Senhor, na direção de Deus, então é chamado de justo. O Senhor, certa vez, o Senhor Jesus Cristo, quando ele viu um homem debaixo de uma árvore, que foi Natanael, ele disse: eis um homem o qual nele não há dolo, ou seja, não há engano, não há, como diz, esse tipo de coisa na vida dele. E era quem? Natanael. Louvado seja Deus. Outras coisas que o Senhor compartilhou conosco. A sua natureza original, ele é físico? Não. Ele é espírito. A Bíblia fala, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, ele fala, o Senhor Jesus falando para a mulher no poço, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. O Senhor Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, vamos dizer que a ideia da natureza do próprio Deus não é carne humana que ele é feito, embora veio em carne humana e chamado de filho, porque veio de ventre de mulher, mas o Senhor Jesus deixou claro que ele e o Pai eram um só. Porque se for pensar em dois diferentes sem estarem unidos, aí a minha fé se torna politeísta, eu vou estar adorando a dois deuses. E não é assim, embora reconhecemos essa divisão. Mas ele e o Pai é um só. Então aqui,
O Senhor também, ele tem alma? Tem. O Senhor, Deus, o Criador, tem alma? Tem. E ele compartilhou conosco isso. Aqui, porque nós não somos robôs. Nós somos criados como diz, a originalidade da humanidade. O primeiro ser humano, Adão, foi criado do pó da terra. E o Senhor soprou-lhe o fôlego de vida, que é o Espírito, nesse caso, não é o Espírito Santo, mas é o fôlego de vida, o Espírito que dá alma, que dá, como diz, vida ao ser e se torna um ser vivente. É assim. Então aqui, o Senhor, ele fala, como diz, Hebreus 10, versículo 38, ele fala, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o Senhor, Deus, o Criador, tem alma? Tem. É espírito? É. Tem olhos? Tem. Porque tudo vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é descrito como falsos deuses, que está escrito no Salmo 115, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam. E a Bíblia diz que se tornam tão sem vida e secos e iguais a eles os que assim crê neles, ou seja, vazios. Mas o Senhor, ele é espírito, ele tem alma, como diz, ele tem olhos que tudo vê. Aqui podemos averiguar isso em Provérbios. Só um versículo, porque basta saber que o Senhor tudo sonda, tudo sabe. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Está escrito, glória a Deus. Os olhos do Senhor Deus estão sobre toda a terra, sobre todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então quer dizer que o Senhor acha alguns seres humanos bons e outros maus? Está escrito aqui. Ele contempla os bons e os maus. Aquele lá é mau, vou falar dele não. Aí eu digo, não fala não, porque também é propenso ao erro. Todo ser humano é propenso ao erro. E o Senhor disse que ninguém é inexcusável de julgar outro só porque não comete aquele tipo de pecado, mas comete outro. Romanos capítulo 2. Então, como diz, cada um olhar para si e para suas famílias e pedir ao Senhor Deus por ajuda. Negócio de estar falando do outro que não preste, que não serve, que não acredita, que é isso, que é aquilo outro. Isso é uma gravidade tão grande. E o povo perde tanto tempo fazendo isso, porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Se muitos imbuíssem isso na mente, esses, como diz, não perderiam o seu tempo em falar do erro dos outros, do que fizeram e deixou de fazer. Não, olhariam para as suas vidas, porque até então a salvação é individual. Eu tenho que me empenhar pela minha salvação. Outra coisa, o Senhor tem boca que fala? Claro que ele tem boca e fala. Um exemplo, ele falou com quem? No Velho Testamento, lá em Gênesis. Falou mesmo, foi com um homem que era, como diz, ele queria ser mau. E o Senhor deu conselho a ele, como se dissesse, não vá por esse caminho. Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se você
fizer o mal, que está aí, bem pertinho de você, aí você vai ser dominado por esse mal e vai dominar através desse mal. O Senhor falou esse conselho para quem? Para Caim. Gênesis capítulo 4. Quando ali os dois foram oferecer, Caim e Abel, os dois irmãos, foram oferecer uma oferta ao Senhor. Um ofereceu, como diz, o melhor do seu rebanho. E Caim era lavrador de terras. Ele deu os frutos. Mas a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Aí quem olhar vai dizer assim, o Senhor foi injusto. Não, é porque aqui diz que o Senhor contempla os bons e os maus. E o Senhor, sabendo todas as coisas, o aguilhão do futuro e o mais íntimo e profundo do nosso ser, ele viu em Caim algo muito ruim, que no mínimo era inveja por causa que seu irmão certamente era bom filho e era próspero e a sua oferta foi aceita. Aí o Senhor disse a Caim, porque está decaído o teu semblante, Caim? Por que tu tá assim, decaído, como se fosse sem graça, entediado com a vida? Se tu não fizeres o bem, tu não vai ser aceito. Mas se tu não fizeres o bem, então o mal vai te dominar. Aí ele deu ouvido ao conselho do Senhor? Não. Ele seguiu o seu próprio instinto, a sua própria raiva, o seu próprio ódio. Pegou e matou o irmão. Depois o Senhor, de novo, diz Caim. E ele diz... E ele, como ali, preste atenção, e o Senhor diz, Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele diz, eu sou o guardião do meu irmão, é? Ele fala assim com o Criador. E o Criador diz, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Portanto, por causa disto, amaldiçoaste a terra, o Senhor diz. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Aí como diz, Caim disse, mas a minha iniquidade é tão grande assim que não pode ser perdoada. Ou seja, Caim era inteligente. Aí o Senhor deixou uma marca nele e permitiu que ele vivesse, porque o Senhor tinha um propósito de procriar, de encher a terra, que fosse multiplicada. É tanto que deu tempo de se multiplicar, tantos filhos e filhas de Adão e Eva, que ele casou-se e viveu muitos e muitos e muitos anos. Agora, como diz, mas era uma alma que o Senhor não tinha prazer. Olhava assim e certamente trazia um grande pesar ao Senhor. Então, o Senhor tem alma? Tem. Tem razão? Tem. Tem sentimentos? Também tem. Vou mostrar onde ele teve sentimentos, não precisa nem abrir o texto bíblico. É quando ele vai e conversa com Noé. E diz a Noé assim, diz, ô Noé, eu estou, em outras palavras, arrependido de ter feito os humanos, em outras palavras. Porque eu estou tão entristecido, porque só vejo o pecado de Caim que se multiplicou. E disse, olha, Noé, agora você, como diz, tu conseguisse graça diante dos meus olhos. Então tu faz o seguinte, tu faz uma arca, tu fala para esse povo que eu vou destruir tudo com água, e tu põe tu e tua família dentro, em outras palavras, e, como diz, selecionar animais que eu vou te mostrar.
Então o Senhor, como diz, mostrou o que nessa conversa para com Noé? O seu desgosto, sua tristeza. Como diz, um pesar no coração. E aqui fala, Gênesis 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou o coração, e disse: destruirei de sobre toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal e a todos. Porém a Noé achou graça perante os olhos do Senhor, e Noé andava com o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então aqui o arrependimento do Senhor. Aí alguém diz assim: mas está escrito que Deus não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Eu digo sim, verdade. Mas o arrependimento aqui mostra um pesar no coração, uma tristeza. O Senhor estava tão triste que é como se ele dissesse assim: eu nem devia ter criado esses humanos. Para que eu criei esses humanos? Se a iniquidade se multiplica entre eles, se eles parece que não tem temor, não tem nada, eu vou destruir todos eles. Mas aí o Senhor encontra um que era reto aos olhos dele, que era Noé. Embora houve as intempéries depois na vida de Noé com os filhos, mas até então o Senhor considerou Noé justo. E Noé foi só construir a arca calado? Não. Ele pregou para o povo, porque a Bíblia está escrito no livro de Pedro, que ele foi pregoeiro da justiça, ou seja, ele falou, no mínimo assim: olha, o Criador falou comigo, está muito triste com todos nós. Ou vocês se arrependem, porque ele vai derramar muita água e vai tudo ser exterminado. E o povo rindo, mas com certeza, no mínimo essas palavras assim ele falou. Então nosso Deus, ele tem alma, ele tem razão, ele tem sentimentos, ele tem boca que fala, ele tem olhos que tudo vê, ele tem mãos, tem Isaías 59:1, ele estende a mão, como diz, porque a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, está estendida, dando oportunidade. Aonde? Como a oportunidade, às vezes o Senhor abre uma congregação bem vizinho à casa da pessoa. Porque para aqueles que dizem assim, eu trabalho até tarde, mas aí como diz, é só você, como se fosse dar um pulo, tá dentro da igreja, da congregação. Como diz, aonde é a oportunidade? Seus dias de vida. Você ainda poder ouvir, enxergar, ver, falar, andar. Ter ainda como diz, faculdades mentais no lugar. Anos de vida. Tudo são oportunidades que o Senhor dá. Como se todos os dias ele dissesse: me enxergue, me veja, se dirija a mim, converse comigo. E às vezes nós, seres humanos, a verdade não estamos nem aí, nem vamos chegando. É assim. Aqui, o Senhor nosso Deus, Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que nela há. Então ele, sendo criador, como diz, tudo foi ele que criou. Agora, coisas corrompidas, ele não criou para que fossem corrompidas. Se corromperam porque quiseram. É assim. Aí alguém pode fazer uma pergunta e dizer: mas e uma pessoa que nasce com
deficiência física. Por acaso fez por onde nascer assim? Não foi o Senhor que fez? Eu digo, sim, foi o Senhor que fez. Mas sabe quando o Senhor mais multiplicava isso? De nascer crianças doentes, de nascer crianças com problemas físicos, é quando Israel pecava. É quando o povo pecava. É quando o povo estava fora da presença do Senhor. Aí nascia muito coxo, aí nascia crianças cego de nascença, aí nascia porque, como diz o Senhor, como diz, fazia essas coisas por causa do pecado do ser humano, a punição. Ele é amor e é fogo consumidor. Aí o ser humano, às vezes, como diz, nós sabemos que existem pessoas que servem a criatura e que estão certíssimos, que estão servindo ou estão no lado certo, ou é o que querem, mas é criatura. Exus, caboclos, guias, orixás, seja o que for que dá esses nomes, eles quando se incorporam e dão um nome, como diz, são criaturas espirituais, os anjos decaídos que viraram demônios, e que o cabeça deles é Satanás. Tem gente que serve a criatura. Agora, como diz, há outros que dizem assim, não, eu sou neutro. Que é o caso, vamos dizer, respeitosamente, da classe ateísta, sejam dogmáticos, céticos, os críticos, os agnósticos, argumentam apenas as coisas de forma racional e dizem que Deus não existe porque não pode provar a existência do Criador, mas, como diz, pode sim, porque a pessoa, se quer saber se Deus existe ou não, eu vou dar uma dica bem simples. É só a pessoa com respeito e, como diz, clamar ao Senhor Deus e dizer, Senhor, se tu existe, me dá tal sinal da tua existência, para que eu creia que tu existe. Para aqueles que são desafiantes. E o Senhor vai responder, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, ao menos uma resposta do Senhor receberá. Então, essas pessoas que são assim, que tudo querem racionalizar, como diz, dizendo que o Senhor Deus não existe porque não há meios visíveis para provar a sua existência. Mas o que eu quero dizer é que lá no intrínseco deles, eles, como diz, a reação, essa reação de se assumir que não crer no Senhor, porque não se pode provar a sua existência, nada mais é do que um forte casuísmo de rejeição ao Criador com todas as forças. Por quê? Porque lá no fundo se irram e dizem que Deus é injusto. Eles começam a dizer, se Deus fosse justo, por que ele permitiu os genocídios? Se Deus existisse, por que é que aconteceu isso? Se Deus existisse, quer dizer, no fundo, ainda que reneguem, mas sabem que existe um ser superior, que é o próprio Deus.
mas porque, como diz, não aceitam as obras do Senhor, nem o que Ele faz, e nem procuram entender por porquê, então preferem negar. Agora, como diz, pensa comigo, na doutrina ontológica, é uma doutrina que requer registro de experiência. E o raciocínio mínimo é, se eu quero ter uma certeza de alguma coisa, então eu preciso pelo menos buscar uma experiência dela. Então, se eu quero realmente tirar todas as minhas dúvidas, então eu vou me dirigir em palavras ao ser, a esse ser, que é o Senhor Deus, com todo respeito, mas que eles consideram como ser, e pedir um sinal e ter uma experiência. Isso é o pensamento mais racional das coisas espirituais. O argumento cosmológico exige crer que se existe as coisas, o mundo, a vida, o universo, seja lá o que for, foi porque foi criado por um ser, como diz, que tudo sabe e que tem grande poder. E esse ser é o Senhor Deus, o Criador, não a criatura. Porque a criatura, como eu disse, ele age. Ele e seus adeptos matam, roubam, destroem, mentem, enganam, ludibriam, pessoas fazem pactos, como diz, os veneram, até louvores para eles, já existem músicas, louvores, músicas. Então quer dizer, como diz, veneram, mas na realidade é para a criatura, não é para o Criador. E, como diz, voltando, e o argumento teleológico no mundo se revela, ou seja, se vê uma criação harmônica de quê? De árvores, flores, passarinhos, água, mar, se vê uma harmonia. Humanos, coisas que o ser humano não seria capaz de criar, que só alguém superior é que faria isto. Agora, para encerrar, eu quero dizer que os piores, vamos dizer assim, ateus de toda a história que já existiram foram os próprios fariseus e saduceus. Eles eram conhecedores da lei de Torá, que a lei de Torá é justamente os 5 livros que compõem, como diz o Torá, que foram escritos por Moisés. O da criação e os outros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem como autor que escreveu Moisés. Então, como diz, porém, ainda assim nesses livros, como diz Moisés e outros que eles criam, dizia, olha, vem um que é maior do que eu, a ele vocês deem ouvidos. Isaías falava para o povo, o Senhor virá e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o Senhor Jesus
A presciência dele, como diz, foi predito 2000 anos antes de sua vinda à Terra em forma humana. Então não há como separá-lo do Criador, porque ele é o próprio. Isaías deixou bem descrito: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, principalmente esse, Pai da eternidade. Então, quem é para ter a patente de Pai da eternidade? O Criador. Pronto. Agora foi chamado de filho, porque veio sobre ventre de mulher. E se há distinção, como eu falei a princípio, de Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é diferente. Ele como diz, faz parte da natureza do próprio Deus e prescruta as profundezas do próprio Senhor Deus. Agora, o Pai e o Filho são um só. Agora, compreendemos em três, porque na história nós vemos que o próprio Deus encarnado, não é reencarnado, é encarnado, ou seja, em forma humana, foi revelado e foi dado o nome de Jesus. Então, por isso que falamos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ou seja, porque ele e o Pai é um só. Aqui para encerrar, os fariseus eram os piores ateístas de toda a história. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio, eles sabiam que o Senhor Jesus, como diz, vindo do céu, era o Messias, o Salvador, o esperado pelo povo. Eles sabiam disso, mas a inveja era tão grande, a perseguição contra o Senhor era tão grande, e o Senhor se irava com eles, chamava eles de hipócritas, capítulo 23 de Mateus, chamavam eles de insensatos, de cegos. O Senhor irado com eles disse algo muito importante. Aqui o versículo 13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós mesmo entrais, nem deixar entrar os outros que estão querendo entrar. Quer dizer, o Senhor os reprovava, porque eles só queriam status, eles só queriam ser temidos pelo povo, eles só queriam, como diz, dizer que eram os guardiões da lei, mas não a praticavam. Então, por isso que teve uma hora que o Senhor Jesus se irou tanto, que chamou eles de filhos do inferno 2 vezes mais. Então, quer dizer, na história bíblica, teve ateus piores do que existe hoje. Porque esses sabiam a verdade, mas em tudo perseguiam o Senhor Jesus, em tudo, como diz, intentavam matá-lo, e disseram uma vez no Evangelho de João, capítulo 8, disseram assim: nós somos filhos de Abraão. Aí o Senhor disse: sim, eu sei que, como diz, humanamente falando, vocês são da descendência de Abraão, mas vocês fazem a vontade do vosso pai. Aí eles disseram: nosso pai é Deus. E o Senhor Jesus disse: o vosso pai é Deus nada. Vós tende por pai o diabo, porque vocês querem me matar, porque vocês, como diz, fazem o que vocês querem, estão aqui falsamente querendo me matar, vocês mentem e o diabo mente desde o princípio. Desde o princípio ele mente, ou seja, desde que se perverteu, mentia e mente. Então,
Aí alguém diz assim, certa feita alguém me disse, prove que Deus existe e que Satanás existe. E aí eu disse, você acredita na Escritura, na Bíblia? Sim, mostre na Bíblia. Eu digo, muito bem. Aí dei o texto de Jó, capítulo 2, que mostra claramente um diálogo entre o Senhor Deus e Satanás, para mostrar a diferença que os dois não são um só. Um é o Criador e o outro é criatura. Então, aí depois disso, agora eu quero que me prove ao vivo agora. Aí eu disse, quem você quer que, como diz, que seja provado ao vivo para você? Aí disse, bom, eu sei que Deus existe, então Satanás. Eu digo, muito bem. Aí eu disse, criatura, o mortal, o reles mortal, está fazendo pouco de ti. Tu vai deixar de graça? Aí eu disse, segura aí que já tá chegando ao vivo e a cores para você ver. E o sinal dele é matar, roubar e destruir. Quando você estiver vendo isso na sua casa agora, é porque ele está aí ao vivo, porque uma coisa que ele odeia é ser desafiado e nós não podemos ignorar os seus ardis. Aí esta pessoa começou a dizer, mas a senhora vai orar por mim porque eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Um instante minha inteira caiu, quebrou-se todas as minhas porcelanas de prato, de tudo. Eu estou sentindo uma coisa tão ruim. Já briguei agora com minha família. Como diz, tem uma coisa querendo tomar conta do meu corpo. Meus dedos estão entortando-se assim, estão entortando. Essa pessoa falando, eu disse, pois é. O que vocês chamam de mediunidade é possessão demoníaca. Aí, como dizendo, ore por mim, eu digo, não. Aí agora você quer saber se Deus existe? Você mesmo ore. Por você, tá certo? E dê glória ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, se Ele deixar a sua vida preservada. Tá certo? Porque ainda há chance para você, porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas tivesse blasfemado, você estava condenado. E que o Senhor nos ajude e nos guarde. Aí disse, tô passando mal, eu vou morrer, tem uma coisa querendo tomar conta da minha mente. Deus Criador! Aí começou dizendo, se tu existe, me livra deste mal, afasta essa criatura, faça eu sentir a paz novamente, que eu vou crer em ti. Meu Deus! Aí já disse, meu Deus, já mudou para melhor. Ele disse, tem misericórdia de mim. Aí depois testemunhou e disse que aquilo foi saindo, aquele mal foi saindo, foi sentindo a paz. Daqui a pouco, quando observou, estava de joelho, estava, como diz, conversando com o Senhor Deus, chorando, pedindo perdão. E aí as mãos voltou ao normal, e tudo voltou ao normal. E a estante e as prateleiras, como diz, foi tudo quebrado, mas o que importa é a vida. Porque estante e prateleiras podia comprar depois. Então, esse teve experiência, como fala ontologicamente. Ou seja, se eu quero ter uma experiência, como disse, eu quero ter uma certeza de algo, eu vou atrás para ter uma experiência. Esse teve, do Senhor Deus e de Satanás, no mesmo dia. Pronto, simples assim. Agora, para concluir, os que são chamados povo do Senhor nosso Deus,
O Senhor nosso Deus, ele faz duas fortes contestações sobre a religiosidade cheia de pecado, que está em Isaías capítulo 1. Ah, mas foi para aquele povo. Eu digo, pois é, e nós somos humanos e não vale para nós? Não vale, porque a Bíblia, ela tem relevância para todos os povos, porque ela é a palavra do Deus vivo. E o Senhor faz outra contestação, aí é essa segunda que eu vou ler, que diz assim, ele fala, Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele fala, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, e os que desprezai o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O Senhor dizendo, e aqui mais adiante, ele fala mais uma vez, e ele diz, capítulo 2, versículo 2, se o não ouvirdes e não propuseres no vosso coração em dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não imbuís isto no coração. Ou seja, tem gente que fala assim, Deus, Jesus, aí fala assim, Senhor. Aí o Senhor está dizendo, cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o respeito? Você não tem, não? Você fala comigo como se estivesse falando com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu vizinho? Isso é certo? O Senhor pergunta. Ele diz, isso está certo? E eu digo, é claro que não está. Porque o Senhor merece honra, glória e respeito. Assim como, se as pessoas querem respeito, assim o Criador também protesta pelo respeito. E o Senhor até disse a esse povo, vocês me enfadam, sabia? Vocês me deixam enfadados, que canseira. Ele fala aqui no versículo 13, vocês sabem o que é para fazer e não faz. Vocês me oferecem sacrifícios, o pior. Vocês reclamam, vocês murmuram. Vocês dizem assim, de que adianta servir esse Deus? Vocês foram poupados por mim, transformei vocês em nação. Como diz, poupei vocês. Muitos de vocês foram castigados, mas mostrei o meu poder, o meu cuidado, e vocês ainda ficam dizendo, como diz, essas coisas. Aí o Senhor disse, capítulo 3, versículo 6, que é um atributo dele, que é só dele. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, o Senhor não muda. As pessoas mudam, podem mudar para pior ou para melhor. Mas o Senhor não muda. Ele é o mesmo. E para finalizar, aqui no capítulo 3 de Malaquias, o versículo 13, o Senhor protesta mais uma vez e diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor,
Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, hein? Aí vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo estava dizendo, o Senhor disse, vocês falaram palavras terríveis contra mim, dizendo que era inútil me servir e que eu estava me aproveitando de que vocês estavam seguindo os meus preceitos. Aí aqui versículo 15 ele disse, ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidades se edificam, sim, eles tentam ao Senhor escapam. Ou seja, Israel estava dizendo, pois é, porque nós dissemos isso, porque nós vemos que mais que felizes são os perversos, são os ruins, são os soberbos, que o Senhor parece que nem está vendo eles, poupa eles, e eles escapam. E aqui, então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que serão para mim tesouro particular, poupá-los-ei como homem poupa ao filho que serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que verdadeiramente serve o Senhor e o que não serve. Aí, para termos uma ideia, o que verdadeiramente teme ao Senhor, tem amor na vida, tem temor ao Senhor, não é temor de ter medo para ir para o inferno, é temor de respeito. Como diz, segue aos mandamentos do Pai, ora em favor do próximo, de todos, como diz, procura ser uma pessoa melhor. Este está se esforçando em servir ao Senhor. E quem não serve ao Senhor, às vezes fala no nome do Senhor, canta em nome do Senhor, como o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim, Deus, Senhor, Jesus. Aí o Senhor diz assim, só de nome, porque o coração deles está distante de mim. E aí me louva e me adora e faz aquela coisa toda, mas, como diz, não me agrada, diz o Senhor, porque estão longe de mim. E os preceitos que seguem são preceitos deles mesmos. Então, às vezes a pessoa diz, eu sirvo ao Senhor Deus. Mas se você segue preceitos humanos, coisas humanas, coisas que não está na Bíblia, coisas que é contra a palavra do Senhor, aí, como diz, eu lhe digo que a sua crença no Senhor está faltosa, porque tem muita gente sincera, mas tem muita gente equivocada. E por outro lado, como diz, a Bíblia diz, quem estiver em pé, cuide-se para que não caia. E a Bíblia também diz, se estás de pé pela fé, não se ensoberbece, mas teme. E a Bíblia também diz, quem for santo, se santifique mais. E quem quer ser impuro, seja do jeito que quiser, como diz o Senhor. Então ele está falando, eu sou o que para você? Um Deus que você só clama quando precisa? Um Deus que você só fala, Deus, quando está assim, como diz, no perigo? Eu sou Senhor para você, como assim? Eu sou Senhor. Você me respeita de fato? Ou diz Senhor aqui e está pecando daqui a pouco? E se eu sou pai, se você me chama de pai, você tem um comportamento de filho para comigo? O Senhor pergunta.
Então, por aqui hoje eu encerro a parte A do quarto módulo que eu estou trazendo da palavra do Senhor Deus. E hoje foi sobre a cognoscibilidade do Senhor nosso Deus, que é acerca da existência dele, e a existência de Satanás, a diferença entre os dois. Na parte B desse módulo, eu estarei falando mais acerca do Senhor Deus e de Satanás, acerca de seus nomes, seus títulos, suas obras, como diz, sobre outras coisas mais. Mais adiante estarei falando sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, e se alguém deseja algum assunto seja abordado, que deixe sua pergunta. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos nós. Amém. E graças a Deus.